Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Manu, eu faço parte do PET de Humanidades e Letras da Unilab e hoje eu vou dar uma aula sobre filosofia moderna para vocês. A história da filosofia. A gente tem os períodos, entre aspas, da filosofia, que é a filosofia grega, né, que a gente teve os períodos pré-socrático, socrático e helenístico. Aí, após isso, a gente vem com a filosofia medieval cristã, que aí a gente tem os filósofos padres, né? Os apostólicos, os apologistas, os patrísticas e os escolásticos. E aí essa visão medieval era uma visão mais voltada para a religião, mais focada aí nas interpretações bíblicas e tal. E aí, após isso, nós chegamos na filosofia moderna, que a gente tem a criação de duas vertentes, que é o racionalismo e o empirismo, né, que são um pouco baseadas nessa questão do renascimento. E a gente também tem o contratualismo, mas isso a gente vai ver em outra aula. Depois da filosofia moderna, a gente vem para a filosofia, né, contemporânea, que é a que a gente vive hoje. A filosofia contemporânea ela começa ali na Revolução Francesa, né, em 1789, e vai para frente. Então, é do século XVIII para frente, a gente vive filosofia moderna. A ciência antiga e a ciência moderna. A ciência antiga é aquela ciência baseada no medieval, né? A ciência antiga era uma ciência, era um corpo de verdades teóricos universais, de certezas definidas, que não admitia erros, mudanças ou críticas. Então, era aquela ciência que estava altamente ligado a quem tinha, entre aspas, poder, né, era quem sabia a verdade, era o detentor da verdade, e nenhuma outra pessoa poderia questionar essa verdade, porque meio que a palavra de Deus era a palavra verdadeira. E aí a gente tem aquela questão das bruxas e tal, era por causa disso, né, porque era uma verdade inquestionável. E a ciência moderna, né, ela chega como um novo período e ela vai significar uma ruptura com essa concepção de mundo dogmático, que não permitia a reflexão e a crítica. Então, essa ciência moderna ela chega para vir com um caráter de criticismo, né, que permite que você questione, que você busque, que você desenvolva um novo tipo de ciência. E aí, vamos lá. A filosofia moderna ela se caracteriza principalmente por uma guinada humanista, né? Ela tinha uma valorização incondicional pela razão, que era trazida pela luz de um ceticismo e pela descoberta de que o ser humano, independente de instâncias racionais metafísicas, né, como Deus, para descobrir o seu intelecto. Então, assim, eles meio que param de acreditar, entre aspas, em Deus, né? Não é como se eles deixassem de ser cristãos ou quaisquer sejam as religiões deles, mas eles eram mais céticos, né? E eles estavam mais focados nesse antropocentrismo e humanismo, nessa valorização do homem, do conhecimento do homem, né? Do que o homem poderia descobrir. E a gente tem uma valorização de novas técnicas científicas, porque aí a gente começa, né, esse trabalho de desenvolver o novo método científico. Aqui a gente tem o primeiro sinal, né, da ciência que a gente tem hoje. Aqui eles começam o processo da ciência experimental, que vai começar a passar pelos processos, né, de construção da ciência, como aqueles processos de experimentação, né? Aí, o objetivo, a hipótese e o resultado. E aí a gente tem o racionalismo e o empirismo, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? E a gente tem essas duas correntes epistemológicas, né? Que é o racionalismo e o empirismo. Além de destacar como figura principal da teoria política moderna, né? A gente tem o contratualismo, que aí eu já falei numa outra aula. Do contexto histórico, né? Assim, eu fiz meio que essa linha entre aspas, linha do tempo, que é do início aí ao fim, né, desse período que a gente chama de filosofia moderna.
A gente tem, né, no Renascimento, que é aqui no século XV, o ser humano ele via-se diante de um novo paradigma, né? Porque a questão do teocentrismo medieval não era suficiente mais, né? Porque a gente começou a ter essa nova valorização, né, do potencial humano. Aqui nesse humanismo renascentista, a gente começa aí a cair, né? Começa a cair por terra esse teocentrismo medieval. E aí também no século XV a gente tem a descoberta do Novo Mundo. E aí com essa descoberta do Novo Mundo, o que acontece? As pessoas achavam que, por exemplo, a Europa era única, né? Era o centro do mundo, era o centro do universo, tinha todas essas questões. E aí com a descoberta do Novo Mundo a gente descobre as Américas, a gente descobre as Índias, e a filosofia medieval não é mais suficiente para explicar esses acontecimentos, né? E também houve novas teorias políticas, né? Que, por exemplo, Maquiavel trouxe, que resgataram ideais políticos romanos clássicos, né? Que defendiam a necessidade da vida política ativa. Então, todos esses elementos influenciaram aí para cair por terra a filosofia medieval. E aí, no século XVI, a gente tem a Reforma Protestante, né, que Martinho Lutero ele quebra com a Igreja Católica, né? E aí ele forma a Igreja Protestante, e aí ele não precisa mais assim daquele espaço para louvar, né? Não precisa mais daquele espaço. Eles podem encontrar sozinhos, né, a comunicação com Deus, né, sem precisar necessariamente de um mediador. E aí isso também influencia, né, nesse processo. E aí a gente tem a Revolução Científica, que é como eu falei, né, aquela parte que a gente começa no século XVII a valorizar novas formas de conhecimento, a desenvolver um método científico e tal. O desenvolvimento do mercantilismo e a ruptura da economia feudal. A gente tem, né, meio que aí a gente começa a formar os Estados Nacionais Europeus, começa o desenvolvimento, né, do capitalismo e as grandes navegações e tal. A expansão náutica, né, também resultou nessa exploração dos mares e tal. E aí esse desenvolvimento, as pessoas começam a ir para a cidade, então já começa esse processo mesmo. E aí a gente tem aqui, né, processos pré-revolução industrial, pré-revolução francesa. Então as rupturas, elas passam por esses processos. A gente tem que entender também que a filosofia moderna, tipo, a filosofia e as ciências, elas andavam intrinsecamente ligadas, né? Assim, não tinha uma separação entre ciência e filosofia. Foi nessa época, né, de desenvolvimento mercantil, nessa parte de revolução, que elas se dividiram. E aí filosofia passou a ser só filosofia e ciência virou só ciência. E o último ponto, né, foram os grandes núcleos urbanos e a invenção da imprensa. Porque com a invenção da imprensa, a gente tem novas formas de disseminação de informação e novos jeitos, né, de levar essa informação para as pessoas. Então, esse foi todo o processo, né, da filosofia moderna. E aí a produção do conhecimento. A gente tem o racionalismo, né, e o empirismo, que são as duas principais correntes, né? Para o racionalismo, né, o conhecimento inato consistia em um conhecimento de ordem superior, que dá acesso a uma verdade profunda que vai além do que conhecemos no cotidiano. Na abordagem racionalista, há basicamente 3 caminhos pelos quais os seres humanos chegam ao conhecimento. E aí a gente tem a dedução, os ideais inatos e a razão. O principal racionalista que a gente meio que conhece, né, é René Descartes, né? Ele foi um dos principais representantes do racionalismo. Tem outro também, Pascal, né? Ele também era racionalista. E aí o empirismo, né?
Já com o empirismo, os conhecimentos dos seres humanos são provenientes das experiências sensoriais, né? Então, já muito relacionada aos sentidos. Desse modo, os únicos tipos de conhecimentos validados pela abordagem empirista são aqueles que podem ser medidos e verificados. Essas abordagens possuem dois princípios básicos, que são as experiências sensoriais e a indução, né? Como já foi falado, essa questão do sensorial, né? Essa questão do experiências empíricas, né? São coisas que as experiências sensoriais tácitas, né? Elas são transformadas em ideias, né? E aí elas encontram o caminho delas. E aí a gente tem aqui, né? A teoria. A definição de cada uma, racionalista, afirma que a razão é a fonte do conhecimento dos seres humanos. Já a empirista, né, menciona que a experiência sensorial é a fonte do conhecimento. E aí a gente tem a lógica e a razão para o racionalismo e a experiência e a experimentação para o empirismo. As questões os racionalistas eles valorizam um pouco a intuição, né, enquanto os empiristas não, apesar de parecer um pouco contrário. E os principais teóricos, né? Platão era racionalista e a gente tem Descartes, que é meio que a referência do racionalismo. E atualmente, né, a gente tem Chomsky, que é um dos maiores racionalistas da nossa época. E empiristas a gente tem John Locke, Berkeley e Hume. Foi isso, pessoal, a aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido pelo menos o mínimo, né? Muito obrigada pela atenção e ótimos estudos.